Oi pessoal, eu sou Carliane e o vídeo de hoje vai ser especial do Dia dos Namorados. Eu vou bater um papo sobre o casamento depois do autismo com a sexóloga, terapeuta de casal e família Iris Souza. Oi. Oi Iris, estou muito feliz de você ter aceitado o convite. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão do diagnóstico, porque a gente sabe que quando uma criança nasce, muda toda a rotina do casal. E quando o diagnóstico do autismo chega, muda 10 vezes mais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, como você disse, né? Quando uma criança chega numa família, ela traz com ela muitas mudanças, tanto na rotina como nas responsabilidades do casal. E quando essa criança ela tem uma peculiaridade, né? Quando ela é atípica, isso causa uma consequência ainda maior. Por quê? Porque além de todas as mudanças normais, existe uma série de novos compromissos, uma série de questões que são colocadas em cima dos pais e que tem muito a ver com essas características da criança. O que acontece? Acontece que, a partir delas, ocorre um movimento, muitas vezes, de distanciamento, né, dos pais, que acaba ocorrendo também em famílias típicas, né? Ocorre, às vezes, um distanciamento em função do nascimento do filho. E quando esse filho é autista, acaba que os pais vivem muito mais para esse filho. A questão da mudança do papel, né? Isso. Deixa de ser marido, mulher, para ser apenas pai e mãe. Para ser apenas pai e mãe. Eu percebo isso, que quando a criança nasce, isso acontece com crianças típicas, você pontuou muito bem, mas quando o diagnóstico do autismo tem muito isso, porque a demanda é maior, os pais precisam levar para as terapias, tem que pagar as terapias, e assim, aquela preocupação de estimular a criança o máximo que puder, e acaba deixando esse momento do casal para depois, sempre para depois. Isso. Não só do casal, mas um momento assim até para si mesmo, para a mulher se cuidar, para o marido se cuidar. Então essa coisa de cuidar de si, de cuidar da relação, acaba sendo colocado de segundo plano. Isso, eu sempre falo assim, até para casais que chegam para mim com filhos, eu falo, gente, a vida de casal, ela não é só trabalhar, pagar boleto e morrer. A gente precisa ter uma série de rotinas, uma série de momentos de convivência que fazem muito bem para o casal, né? Porque como eu sempre digo, para a gente estar bem em qualquer relação nossa, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, a gente estar bem com as pessoas dessa relação, para que a gente consiga estar bem com o ambiente. E assim funciona também na família. Isso. E por isso que eu pensei justamente em te chamar, em especial Dia dos Namorados, né? Porque existe casamento assim depois do autismo. Eu vejo muitos casais que se separam e eu penso assim que não é por culpa do autismo em si, mas é porque com o desgaste, com as rotinas, a relação acaba sendo colocada em segundo, terceiro, quarto plano. E aí se você não, como você falou, não cuida de você, não cuida do outro, do seu parceiro, a tendência é que realmente cada um siga o seu caminho, infelizmente. Isso. Um movimento que acontece bastante é que no início do relacionamento a gente desprende muita energia para agradar outra pessoa, né? A gente faz um jantar, a gente sai, a gente às vezes faz até alguma coisinha que não gosta. E aí quando chega o filho, e em especial o filho autista, né? Essa energia se volta toda para ele, né? E aí o casamento fica completamente de lado. Isso não pode acontecer. Numa família onde nós temos pai, mãe e filho, vamos supor que tenha só um filho autista, e eu falei assim, pai e mãe, mas pode ser qualquer configuração de família, né? 2 pais, 2 mães, tratando de pais casados. Existe essa coisa do que você falou, né? O pai tem a relação dele de pai e filho com o filho, a mãe tem a relação dela de mãe e filho com o filho, mas não existe a relação do casal. E aí, para ser uma família, essa relação ela tem que ser circular, onde todo mundo se relaciona com todo mundo. Então, a relação pai e filho, que não tem a mãe, a relação mãe e filho, onde não tem o pai, e tem que ter a relação do casal também, e ela também precisa ser preservada. E também eu percebo muito a questão da culpa. Por exemplo, os pais normalmente culpam as mães pelo autismo. Por exemplo, se a família da mãe tiver algum parente com autismo ou com esquizofrenia, ou porque o autismo tem muita essa carga genética. E eu percebo que os pais às vezes culpam, o menino é assim por sua culpa, porque é sua família, enfim. E eu sei que essa questão da culpabilização não leva a nada, muito pelo contrário, só faz afastar
cada vez mais o casal, porque fica querendo colocar a culpa no outro. Entende? Se você puder falar um pouco sobre isso também. Então, é um movimento interessante porque ele é um movimento também de famílias típicas e que se agrava numa família onde tem uma criança autista, né? Que às vezes os dedos são muito mais apontados do que os elogios, né? Do que ocorrem elogios. Então é muito importante a gente perceber que para ter uma família coesa, saudável, é importante que a gente pontue também as coisas positivas e não só essas questões, porque afinal de contas a gente não tem como garantir, né? É culpa sua, é culpa minha. A gente entende, e eu tenho visto ultimamente, que essa culpa recai muito mais sobre a mãe, na maioria das vezes, né? Mas que é importante a gente perceber que é uma discussão infundada. Porque do que vai adiantar você saber de quem é a culpa? Vai levar a algum lugar? Então, tentar pontuar coisas positivas, tentar promover um bem-estar, vale muito mais a pena, porque faz com que a gente se sinta bem com a gente mesmo, como aquilo que eu disse, né? Você se sinta bem com a gente mesmo, que a gente se sinta bem na nossa relação, que a gente se sinta bem no nosso lar. Uma coisa vai promovendo a outra. Isso. E isso é interessante, que eu já recebi relatos de mães dizendo o seguinte, que os pais, às vezes, por não conhecer o autismo, por não entender o que é o autismo, dizem, esse menino não tem nada não, ele é assim porque você mima demais, é uma coisa da sua cabeça, você tá procurando pelo em ovo, né, como dizem. E assim, ficam sempre culpando a mãe, dizendo que é porque ela mima ou coisa do tipo, sendo que não entende. E aí quando descobre o autismo, aí fica é culpa da sua família, por isso que eu falei, né, porque a sua família tem parentes, enfim, que tem essa questão do autismo, da esquizofrenia, que a gente sempre sabe que aumenta as chances. E é por isso que eu quis falar da questão da culpa. E aí entra a questão do conhecimento, né? Assim, no mundo utópico, a gente teria pais e mães igualmente engajados na questão da educação, Isso também crianças não atípicas e crianças atípicas, né? Pais e mães engajados na questão da educação, na questão do conhecimento, na questão do diagnóstico, que agissem de igual maneira, estivessem juntos, né? Eu sempre costumo falar que quando um casal ele tem uma dificuldade, são os dois contra a dificuldade e não um contra o outro. E acontece que quando você recebe um diagnóstico de autismo, muitas vezes essa culpa vai um jogando para o outro, e, como eu disse, isso não leva a nada. E também a responsabilidade mesmo. Às vezes é a mãe que leva para as terapias, a mãe que conversa com os profissionais. Assim, eu sei que tem pais que participam, graças a Deus os pais dos meus pacientes participam bastante, mas a gente sabe que não é uma regra geral. Não é via de regra. Isso, sempre as mães que participam mais, que conversam com os terapeutas, que vai na escola, e às vezes o pai, ele acaba ajudando com a parte financeira ou coisa do tipo. Mas é importante que os dois participem, que se os dois puderem levar ou se um ficarem revezando, e sempre se informar com os terapeutas e procurar saber como estimular em casa, porque fica muito nas costas da mãe e aí ela até aguenta um tempo, mas depois ela fica sobrecarregada mesmo. Isso, e cada um tem um papel muito importante. Tem coisas que são do papel do pai e que a mãe nem sempre consegue suprir de igual maneira. Assim como também tem coisas que são do papel da mãe e o pai também, né, nem sempre consegue suprir. O ideal é que a gente seja cada vez mais coeso para que os dois conheçam um pouco do papel um do outro, mas que também cada um possa chegar no seu lugar, no seu papel, até porque cada um é muito importante no cenário da família. Se você pudesse dar algumas dicas, Iris, assim, que pudesse para melhorar a relação do casal depois da chegada do diagnóstico, assim. Então, existem muitas coisas que são importantes. A primeira é tira a criança do quarto, né? Porque tem essa coisa, ele não dorme sozinho, ele não consegue muitas coisas. Mas o nosso papel, afinal de contas, o papel dos pais, no caso, né? É também promover a autonomia da criança. Afinal de contas, eles não vão estar lá sempre durante toda a vida. Então, assim, dormir sozinho é um passo inicial, né? E existem formas, existem maneiras, claro, conversando com os terapeutas, né? Encontrando a melhor forma de dar a essa criança autonomia, e até que ele goste de dormir sozinho, que ele tenha essa liberdade. O movimento de dormir sozinho, esse momento também pode ser divertido para a criança, também pode ser um momento que a criança goste. E também assegura o momento do casal, que é muito importante, né? Porque, afinal de contas, mesmo que você esteja com a criança no quarto, que ela esteja dormindo, mesmo assim a liberdade sexual, a liberdade de intimidade não é a mesma, né? Porque a criança está ali perto, ela pode acordar a qualquer momento. Então, é importante que exista esse tempo para o casal. Essa seria a primeira dica. Mas é importante também
estabelecer rotinas, porque, por exemplo, como eu mencionei no início, o casal às vezes se afasta tanto que eles perdem a vontade, eles perdem o prazer de estar com o outro. E isso não pode acontecer para que a gente tenha um casamento saudável, uma vida feliz, nesse sentido, né, do relacionamento. Então, é importante que o casal promova atividades entre eles, afinal de contas, eles precisam ter uma relação para além daquela criança, para além daquele momento. Atividades que os dois gostam, atividades em que eles se divirtam, riam um com o outro, né? Isso tudo é muito importante para que o casal se reenergize, ele esteja sempre se reenergizando para que essa relação ela seja também provedora de um bem-estar para que a família também funcione bem. Tudo tem a ver, né? Quando, eu costumo dizer, quando seu filho ele tem um problema, isso influencia diretamente na sua vida. Então, quando você tem um problema, isso influencia também diretamente na vida do seu filho. E é importante que a gente vá sanando essas pequenas coisas que trazem algum mal-estar, né? Que o casamento seja uma fonte de bem-estar e não o contrário. Legal você falando. Eu lembrei que essa semana tem uma mãe que ela tem um Instagram, Dedê de Mamãe, tem canal no YouTube também, eu sigo ela. Ela tem uma filha autista, mora lá nos Estados Unidos. E aí ela perguntou essa semana, o que é que vocês fazem depois que as crianças dormem? Aí teve umas mães que colocaram, vou namorar com o marido. A outra botou, vou assistir série com o marido, vou comer pipoca com o marido assistindo filme, enfim. E eu achei muito legal isso, porque é isso que você falou da rotina. As crianças precisam ter um horário para dormir. E depois que elas dormem, é o tempo que os pais vão ter para eles ou para o casal mesmo, fazer uma atividade. Se você falou uma coisa simples, assistir alguma coisa para rir junto, conversar sobre planos. Porque, gente, pai de autista e mãe de autista também tem sonhos, também tem desejos. E, assim, pensar numa viagem, mesmo que não precise ser uma viagem de muito tempo, uma viagem mais curta. Porque é outra coisa que eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Tem muito essa cultura de, eu não posso deixar meu filho com ninguém. Uhum. E eu conheço uma mãe de um paciente meu que ela viajou, ela ficou acho que 2 dias fora, assim, aqui próximo mesmo, e deixou o filho com a avó. Uhum. E foi ótimo pro casal. Eles fizeram uma vez também no Dia dos Namorados, deixaram com a avó e foram pro cinema, foram jantar fora, dormiram fora, enfim. E eu acredito que isso seja importante também para o casal. Sim, nosso cenário está mudando, né? A gente está saindo de um cenário onde existia um comodismo, essa criança é autista, ela não vai fazer nada e a gente precisa dar esse suporte porque ela não vai nunca fazer nada. E estamos chegando para um momento onde a criança autista ela está precisando buscar autonomia e independência. Isso faz bem a ela, isso faz bem aos pais. Então, ter essa rede de apoio, né? Uma avó, uma tia, uma madrinha ou uma amiga que também tem filho autista, geralmente pais de filhos autistas se conhecem. Então, assim, encontrar pessoas que são de confiança e que você possa deixar o seu filho sabendo que ainda que essa pessoa não cuide igual a você, não seja a mesma coisa, mas que essa pessoa também vai cuidar com carinho e que vai funcionar também esse final de semana para que você possa tirar um momento para você, um momento para uma atividade física e um momento para o casal, que é muito importante. E outra alternativa também para os casais que estão tendo alguma dificuldade nesse novo momento é também a terapia de casal, porque é esse ambiente da adaptação, né? De entender o que está acontecendo e de buscar novas alternativas. E como ela funciona, Iris, a terapia de casal? Então, a terapia de casal, ela funciona com o casal junto, né? Numa mesma sessão com o terapeuta. E esse casal, ele vai levar as demandas dele, né? Seja de comunicação, seja de rotina, seja de sexualidade, pode ser de vários tipos, né? E o terapeuta vai ajudá-los a compreender melhor, a ampliar a consciência sobre aquilo que está acontecendo, né? Porque, por exemplo, às vezes um casal, ele tem uma dificuldade, mas ele não conversa sobre essa dificuldade está ali iminente, mas não conversam, não entendem, não sabem. E o ambiente da terapia é justamente esse ambiente para se entender o que está acontecendo e se buscar soluções criativas ou se buscar sugestões, uma orientação mesmo. E justamente a respeito de filhos também, né? Porque como eu mencionei, os filhos influem diretamente no casal e o casal nos filhos. Então, às vezes, eu recebo, inclusive, casais que vêm por indicação da psicóloga da criança, né? A criança está apresentando comportamentos diferentes, então
na anamnese, no decorrer da terapia, a psicóloga percebe que também tem uma questão ali familiar e aí os pais são indicados para terapia, para que a gente consiga compreender o que está acontecendo nessa relação que está influenciando na dinâmica familiar ou no comportamento da criança, ou mesmo no bem-estar pessoal de cada um, né? Porque às vezes o casal não está feliz, não está bem. Então esse ambiente é um ambiente para isso. Entendi. Isso é interessante, porque toda a nossa conversa gira em torno disso, né? Precisa estar bem para cuidar do outro. Se você não cuida de você, como é que você vai cuidar do seu filho? E isso é bem visível mesmo com os meus pacientes. Quando eu vejo que a criança não está bem, que ela está aparentando alguns comportamentos assim, diferentes, e aí eu já percebo que houve uma mudança no contexto familiar. Por exemplo, a mãe de uma paciente minha começou a residência e aí ela começou a sentir falta da mãe. Ela tinha 2 aninhos, ela tem 2 anos. E aí ela começou a ter muitas crises de birra e começou a não querer comer, não querer fazer coisas que ela fazia sem dificuldade, porque a mãe teve que se afastar e o pai que assumiu o papel da mãe de dar comida, de fazer. Então ela não aceitava no início. Hoje ela está mais tranquila. Mas assim, a gente às vezes fica, ele está tendo muita birra, mas por que ele está tendo muita birra? O que aconteceu? Qual foi a mudança no contexto familiar da criança? Às vezes escolar também, mas eu digo familiar porque é onde a criança está a maior parte do tempo. Isso até me chamou a atenção, esse caso que você falou, porque veja, a mãe, ela fez uma escolha que vai fazer parte do bem-estar dela e o pai assumiu nesse momento essa responsabilidade. Então olha que legal quando a gente tem uma família que está unida para que, eu vou soltar aqui e você segura. Então a gente pode trocar os papéis, pode fazer coisas diferentes. Isso é uma realidade muito boa, né? No mundo utópico a gente tem um casamento legal, um filho que tem autismo, mas que a gente pode promover essa autonomia, um bem-estar pessoal, a gente tem um tempo para fazer uma academia, para fazer um yoga, para fazer, enfim, atividades relaxantes, né? A gente tem tempo para isso tudo, é muito possível conciliar essa rotina. Com certeza. E seria o ideal mesmo, é muito né? Importante, muito importante também. Cuidar da nossa saúde física e mental. Se você pudesse deixar uma mensagem para os pais assim, que estão assistindo, o que você falaria? Eu diria que, gente, não abandonem suas vidas, não abandonem seus casamentos, né? De maneira total. Existe a possibilidade disso ser conciliado na sua rotina, de você poder ter um tempo para você, para o seu relacionamento, para o seu filho. E isso vai ser muito importante também para que ele cresça com saúde, para que ele cresça tendo essa liberdade, autonomia, essa independência, que vai ser muito importante para ele ali na frente, nos próximos passos, e para vocês também. Muito obrigada, Iris. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você para ter alguma dúvida ou até marcar um atendimento, porque pode ser online, não é? Isso, existe a modalidade da orientação psicológica online e também a psicoterapia presencial, né, de casal ou família. O meu contato é 799-9950-1597 ou pelo Instagram psi_irisouza. Muito obrida, Iris, mais uma vez. Espero que você venha outras vezes. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Eu que agradeço. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e deixe suas dúvidas nos comentários para que eu possa responder nos próximos vídeos. Beijo, tchau, tchau. Tchau.